Salve pessoal, aqui quem fala é o Clayton do Papo Sim. Estamos aqui com mais um vídeo para vocês, falando sobre o incrível filme A Origem, estreado por Christopher Nolan e estrelando Leonardo DiCaprio. Peço a vocês que se inscrevam, deixem nos comentários o que vocês acharam desse nosso review, e a gente vai falar sobre muitas coisas hoje, como o enredo do filme, os atores, curiosidades, teorias. Então a gente tem muita coisa aqui pra vocês, e é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever, deixar os comentários e, é claro, deixa o like. No início do enredo, Don Cobb, ele tenta roubar a ideia de um homem chamado Sai. Ladrão! Só que ele conseguiu prendê-lo. Entretanto, ele faz uma proposta importante para ele, que é justamente tentar injetar uma ideia, no caso, criar uma ideia, que é algo considerado impossível para as pessoas. Ainda assim, ele fala que ele já fez isso uma única vez. E é justamente aí que se inicia o enredo, né? De plantar uma ideia em um outro empresário muito poderoso. Leonardo DiCaprio é praticamente nosso famoso senhor roteiro. Porque ele precisa explicar para nós como que funciona esse mundo, como que funcionam as questões dos sonhos e como que a gente vai conseguir entender isso daí. A gente precisa de um personagem novo. E aí nós vemos Elliot Page a explicar um pouquinho. Ela está iniciando nessa questão dos sonhos, e no caso Don Cobb, Leonardo DiCaprio, começa a ensinar e falar um pouquinho sobre o conceito dos sonhos para Ariadne, e da mesma forma a gente vai começando a entender um pouquinho mais. Plantar ideia é chamado de inserção. No caso, ele precisa plantar a ideia em Fisher, tem que plantar a ideia em Fisher, e ele tem que acreditar que a ideia é sua própria. Ariadne, a arqueóloga. Isso daí ajuda bastante, porque cada pessoa desempenha um papel no filme, né? E eu acho muito interessante que quando ela tá criando esse mundo dos sonhos, tem uma parte em que ela é atacada. E a ex-esposa de Don Cobb, Mal, felizmente ela é atacada. Primeira vez que ela tá aprendendo um pouquinho sobre o conceito dos sonhos, né? E realmente a gente não sabe por que ela é atacada, né? A gente só sabe que o Don Cobb, ele explica que aquele local, elas eram justamente pessoas do sonho dele. Então assim, quando uma pessoa vai entrar no sonho de uma outra pessoa, o subconsciente, ele pode acabar atacando essa pessoa que é invasora. E a Mal, ela ataca a Ariadne, e aí a gente percebe que Don Cobb, ele não é apenas uma pessoa que planta ideias nos sonhos, mas também ele tem seus traumas. E aí a gente percebe que tem uma profundidade a mais no personagem. E aí a gente pode analisar um pouquinho mais sobre ele conforme o filme vai passando, e ele começa a contar um pouquinho das histórias dele. Ele conta no meio do filme que Mal era a esposa dele, e eles resolveram entrar bem no fundo. Eles queriam realmente entrar bem no fundo. Eles queriam realmente mergulhar fundo nos sonhos, né? Então... entrar bem no fundo. Então ele é? É. Eles queriam realmente mergulhar no mundo dos sonhos, né? E aí entram as camadas que Christopher Nolan, ele plantou, o diretor, ele plantou no filme, né? Cada sonho tem o seu estágio, até o nosso mais subconsciente. E ele e a esposa dele, eles viveram anos e anos e anos, o mais profundo no sonho. E aí, ele teve que plantar uma ideia na esposa de que para eles voltarem para casa, eles precisavam morrer, justamente porque ele tinha mesmo explicado no filme que realmente eles não estavam vivendo a vida de verdade. Interessante quando se trata sobre sonhos, a forma como Christopher Nolan, ele trabalhou esse enredo do filme, né? Porque ele colocou várias camadas, né? Quanto mais profundo você está no sonho, mais difícil de você acordar, e da mesma forma que fica difícil, mais o tempo passa. Então ele vai se aprofundando a um ponto. Será que é ou será que não é? Em alguns momentos confunde um pouquinho a nossa cabeça se realmente está acontecendo é verdade ou não. Na verdade, para você querer entender mesmo, tem que assistir pelo menos umas 2 vezes. Talvez não funcione com burros. Ele mesmo fala no filme que eles viveram décadas, muitas décadas lá no fundo, bem entrecheirado no sonho, né? Porque, na verdade, ele explica mais ou menos como que funciona. Que são várias camadas, né? E aí a quarta camada é uma camada tão profunda que você pode fazer o que você quiser. E aí eles acabam se confundindo com a vida real. Mas, na verdade, ele sabia que aquilo não era a vida real. Eles tinham 2 filhos, eles tinham que cuidar da sua família, mas aí ele acaba plantando.
ele teria que plantar a ideia na esposa dele de que, na verdade, no enredo do filme, ele foi acusado de matar a esposa. Só que, na verdade, não foi isso bem o que aconteceu. Quando eles voltam pra realidade, pra ela, eles não estavam numa realidade, porque ele fez essa inserção pela primeira vez. Pra ela, eles estavam num sonho e não na realidade. Então ela fez uma carta, ela fez tudo pra que todas as autoridades soubessem que ele realmente tinha feito aquilo com ela. Eu não assumo esse BO. A autoridade tá atrás dele e a única saída dele é de cumprir essa missão com o Fisher, porque o Saito ele prometeu que se ele cumprisse essa missão, que na ideia em Fisher, Saito usaria toda a influência que ele tem pra família dele, pra que ele realmente consiga ser limpo dos crimes que ele não cometeu. Ele conseguiu um plano perfeito para poder plantar aquela pequena ideia em Fisher. Só que quando eles estão no meio da missão, eles enfrentam muitos problemas, justamente porque as projeções do Fisher, eles tentavam sabotar o plano deles. E além disso, a Mal, que é uma projeção do Don Cobb, também estava tentando não acabar com a missão deles. Então a gente percebe, é uma briga de gato e rato, e a gente não entende se é realidade, se não é, porque ele cai no sonho, depois do sonho ele vai para outro sonho, que vai pro terceiro sonho. Eu não estou suportando mais. No final do filme, ele conseguiu plantar a ideia, né, no Fisher, né? Tanto que mostra a cena do Don Fisher, porque o problema do Fisher é que ele tinha um problema com o pai dele, porque o pai dele falava que ele nunca seria igual a ele, e na verdade ele ficava naquela questão que ele tinha que ser igual, tinha que provar que ele era igual ao pai dele, mas na verdade ele plantou a ideia de que o pai dele estava chateado, morreu chateado com ele por ele ter tentado ser igual a ele. Então a gente percebe o pequeno ponto que ele precisava plantar. Qual que era a ideia que ele precisava plantar? Porque se o Fisher ele continuasse com a ideia de ser melhor que o pai, tentar ser tão bom quanto o pai, a empresa dele ia crescer e a empresa de Saito já era. E a ideia ela foi plantada. Agora, no final, Don Cobb ele conseguiu, né? O filme ele deixa entre aspas que conseguiu, porque a gente não sabe o que é verdade, mas no final o filme deixa meio que entre aspas de que Don Cobb conseguiu cumprir a missão dele, ele vendo os filhos dele. Só que quando ele vai ver os seus filhos, ele pega aquele totem que ele tinha e ele gira o totem e solta o totem na mesa. E aí o totem ele tá girando, mas na hora fala, seus filhos chegaram. E aí ele desviou a atenção do totem. E aí o filme ele foca, a câmera ela foca bem naquele totem que tá girando. Naquele vai parar de girar, ele continua e aí o filme acaba. E aí a questão é, o totem caiu, o totem não caiu, ele tá sonhando ou ele tá acordado? Não sei. Os totens, eles são algo muito importante no filme, porque eles servem justamente para diferenciar se a pessoa ela tá na realidade ou não. Tanto que o Don Cobb, ele tem justamente aquele peãozinho que ele gira. Ele joga aquele peãozinho e a questão é, se ele parar de girar, o que é natural, realmente mostra que ele não tá num sonho. Porque a realidade, a gente joga um peão, ele para de girar. É mesmo, é? O sonho ele tem a função de alterar alguns detalhes da nossa realidade, né? E cada personagem ele tinha o seu totem específico, né? Tanto que tinha um outro personagem que ele tinha um dado, que ele era viciado, ele jogava, ele sempre dava um número específico. Tinha um outro que ele tinha um negócio... Então cada pessoa tinha um seu totem. A primeira teoria é de que Don Cobb ainda está sonhando. Isso porque aquele totem ele não parou de girar, né? E também parece que o enredo do filme leva a crer que talvez seja um sonho, porque foi muito perfeito a forma como concluiu, né? E também é interessante dar uns pontinhos aí, é que no filme ele nunca conseguiu mostrar o rosto dos filhos dele. E naquele momento mostrou os rostos dos filhos, né? Entretanto, talvez seja um sonho, né? Tem essa teoria que talvez realmente seja um sonho, porque tudo acabou muito perfeito, tudo tranquilo. Também uma coisa que o Christopher Nolan ele usa bastante são as cores, né? As cores mais vivas, mais vibrantes, né? De como que é dentro de um sonho. Então talvez ele ainda esteja sonhando. Isso daí é a primeira teoria. Também nós temos uma outra teoria, de que diz que na verdade ele está na realidade. Essa teoria é justamente porque durante o filme a gente percebe uma mudança emocional
emocional no próprio Don Cobb, né? Porque ele tinha várias questões pra resolver. Tinha a questão da esposa dele, que realmente ele tinha culpa por isso. Também tinha o fato de que ele não podia mais ver os seus filhos, né? E aí as pessoas falam, olha, ele teve realmente uma jornada emocional e tudo foi resolvido. Entretanto, nós temos ainda mais algumas teorias, né? Uma teoria não muito divulgada é justamente por conta do início do filme. O pessoal fala que bem no comecinho, a música que toca, ela é exatamente a música que ela é usada no filme para avisar as pessoas de que o chute vai vir. O chute é justamente uma forma de puxar as pessoas para fora do sonho. Então, começa a tocar uma música, a pessoa escuta, e as pessoas que já trabalham com sonho, elas sabem que daqui a pouco eles vão acordar. E aí, quando a gente pega e a gente diminui aquele som, ele chega a tocar exatamente aquela musiquinha. Quando a gente diminui muito o som, a realmente consegue pegar esse detalhe do filme. Entretanto, nós temos ainda mais outra teoria que também é muito interessante, né? Que os fãs eles também gostam muito. E um ponto que nós não podemos desconsiderar é justamente o fato de que Christopher Nolan deixou o final ambíguo de propósito. E realmente é uma coisa natural. Alguns diretores eles utilizam esse método justamente para nós discutirmos, né? Porque nós somos fãs, nós gostamos de filmes e a gente quer entender um pouquinho mais sobre aquele mundo, sobre aquela experiência, e realmente é isso que acontece nesse filme, né? Christopher Nolan ele deixou esse final ambíguo de propósito para a gente poder discutir. No caso, a minha experiência, eu acredito que ele ainda esteja sonhando, é o que eu acho. Mas deixe nos comentários, vocês acham que ele ainda estava sonhando, que ele ainda não estava? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo, falando um pouquinho sobre a origem. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.